Na internet por aí só se encontra a melhor rotina matinal, ou acorde às 5 da manhã, ou sei lá, a rotina que me fez um milionário. Conteúdos atraentes que pegam fácil mais de 500 mil visualizações e prometem algo fácil, algo pronto que parece ser muito facinho de reproduzir. E daí surge o problema. Você assiste ou lê, fica motivado com um tanto de promessas, tenta seguir a rotina e consegue por 1, 2 dias ou às vezes nem isso, e depois você fica desmotivado e desiste de vez. Isso acontece não porque você é fraco ou indisciplinado, mas é porque você está vendo algo que foi construído por outra pessoa ao longo de um bom tempo e levando em consideração as necessidades, os objetivos e as escolhas pessoais daquela pessoa, sem passar pelo processo que só você pode passar. Até os maiores artistas, inventores, cientistas da história tinham rotinas completamente diferentes entre si. Alguns eram regrados, outros trabalhavam à noite, outros desenvolviam suas ideias de um jeito muito espontâneo. Não existe uma estrutura perfeita, uma fórmula mágica que vai fazer você seguir uma rotina. Não existe algo genérico. Cada um tem as suas diferenças. E por um tempo eu tentei seguir as rotinas que eu via na internet. Quando uma não funcionava, eu pulava para outra. E eu ficava num limbo tentando achar qual era a melhor. E o erro não era só os horários daquela rotina, eu não conseguia acordar às 5 da manhã, não. Mas eram que os hábitos não estavam alinhados com os meus objetivos, as prioridades estavam uma bagunça e meu próprio estilo não se encaixava naquilo. Por exemplo, tem algumas rotinas que priorizam você treinar assim que você acordar e depois ir estudar. Outras priorizam você acordar e trabalhar direto. Mas se as suas prioridades, sabe, não tem nada a ver com aquilo e você segue aquilo diretamente, nada vai funcionar para você. Quando eu estava num período que eu focava mais no meu físico, claramente botar o treino num horário do dia que eu conseguisse ter mais energia, mais foco, principalmente com o meu corpo, que para mim, justamente depois do café da manhã, fazia que eu conseguisse caminhar em direção ao meu objetivo de um modo muito mais fácil e com muito mais clareza também. Porque eu pensava, meu foco agora é o meu físico. Então, eu acordava, eu talvez estudava, fazia um ritual, fazia alguns hábitos, comia o café da manhã e ia direto pro treino sabendo que eu tô construindo meu físico agora, durante esse período. Mesmo nos dias que eu não queria ir treinar, principalmente de manhã. E só uma observação rápida, existem momentos diferentes na nossa vida, com certeza. Por uns meses você vai ter mais tempo livre para trabalhar nos seus projetos, outros meses você vai ter mais tempo livre e você vai querer treinar mais, outros você não vai ter tanto tempo livre, você vai ter que focar mais, talvez nos estudos, talvez no trabalho. É normal. O mais importante é você ter a clareza das prioridades de cada época que você vive. Eu já me perdi bastante nisso, já fiquei muito confuso várias vezes, mas pensa, eu vou dar o exemplo agora. Eu tô na faculdade e trabalhando também, tô no estágio. Então agora eu tô dando mais foco nos estudos e no desempenho das tarefas mentais. Por exemplo, ler, escrever, programar, gravar os vídeos. Então eu vou te mostrar como eu construo uma rotina levando em consideração o momento, as necessidades e os objetivos também. Eu gosto de enxergar a rotina com duas camadas. Tem duas partes diferentes, que são as obrigações. Então, um trabalho que você precisa de dinheiro, os estudos, se você está na faculdade, está na escola ou fazendo algum curso, igreja, compromissos, esse tipo de coisa. São essas partes fundamentais assim de um dia que você não define os horários, mas você tem que ir se adaptando. E tem a outra parte que é o resto, que são os hábitos, os objetivos, os projetos. É aqui que você vai modelando, vai brincando com os horários e testando o que mais funciona para você. E tem um conceito muito útil também para montagem de rotinas, que são os pontos de cérebro. Eu gosto de pensar que você começa com 100 pontos de cérebro no começo do dia, assim, quando você acorda, e você vai usando esses pontos ao longo do dia para fazer suas obrigações, suas tarefas, trabalho, estudo. E também algo que muita gente deixa passar: decisões. Usar a energia mental para tomar decisões básicas, com o que comer,
qual roupa usar, quando treinar, o que eu faço quando eu chego em casa depois de treinar, o que eu como de pós-treino. Isso esgota a produtividade. Isso estimando gasta tipo uns 20, 30 pontos de cérebro, que é o equivalente a tipo 1 hora assim ou mais horas de você trabalhar bem focado, sem distração. Quando você fixa horários inegociáveis e você segue um plano regrado todos os dias, tipo a hora de dormir ou o que comer todos os dias, você salva esses pontos e você pode até usar para testar o resto da rotina. Então, para construir a sua rotina, comece imaginando qual seria o seu dia perfeito, de acordo com as áreas da sua vida que você quer melhorar e com os seus objetivos. Então, por exemplo, eu quero melhorar meu sono, quero melhorar minha saúde mental para performar melhor no trabalho e ter mais energia também nos treinos. Então, eu posso aumentar um pouco mais o tempo de sono, deixar 9 horas, colocar um ritual antes de dormir para melhorar o sono, então meditar antes de dormir, ficar sem usar telas 1 hora antes de dormir, que é genérico, e um ritual também para quando acordar, para você melhorar a sua saúde mental. Ir para uma caminhada, ver a luz do sol, você não ir treinar tão tarde que atrapalha o sono, e por aí vai. E daí você vai testando. Você treina melhor de manhã ou você treina melhor de tarde? Qual horário você tem mais energia? Seu cérebro, ele tá ativo mais em qual horário? À noite, assim, tem gente que chega à noite, chega meia-noite, assim, o corpo talvez esteja cansado, mas o cérebro tá pensando a 1000 por hora, que eu sou assim. Eu levei uns 2 anos, assim, descobrindo que eu treino melhor à tarde e não necessariamente o meu corpo tem mais energia à tarde, mas eu fico mais afim, eu tenho mais vontade de treinar à tarde, por algum motivo. Que ritual matino pra mim é muito bom para começar o dia. Tem gente que não se importa com isso, que acorda e vai comer direto, que acorda e vai trabalhar direto. Às vezes, quando eu acordo tarde, eu faço isso, eu vou trabalhar direto. E eu me sinto meio deslocado. Quando eu acordo, eu fico sem fazer os hábitos que eu tô acostumado a fazer. Então, eu gosto muito de meditar, assim, quando eu acordo, de me alongar, de ler um pouco. Isso tudo eu descobri testando. E buscar melhorar constantemente. Vai pesquisando algumas ferramentas, alguns hábitos que vão te ajudar a chegar nos objetivos. Vai testando e tentando encaixar a rotina da melhor forma. Por exemplo, isso aqui é algo meio solto, mas você pode dar uma olhada também. Tem uma biologia de fases do dia que pode te ajudar a testar. Tem a fase 1, que é de 0 a 8 horas depois de acordar. Então, nessa fase você tem um pico de dopamina e de adrenalina, que é a melhor janela, então, para você fazer tarefas difíceis. E tem a fase 2, que é de 9 a 14 horas depois de você acordar, que você está liberando mais serotonina, então é ideal para tarefas mais calmas. Então eu, pessoalmente, estou com o objetivo de reconstruir minha saúde mental e voltar a criar mais conteúdo, aprender mais sobre desenvolvimento pessoal, e tudo isso enquanto eu trabalho e eu tenho faculdade. Então eu estou organizando minha rotina assim, ó. Eu anotei aqui. Então eu tô tentando acordar 8 horas, porque vocês vão ver, eu tô indo dormir bem tarde, eu tô indo dormir 00:30. Tô tentando acordar 8 horas, fazer o ritual matino, então olhar pro sol, meditar, comer o sapo, que é deep work. É você fazer a tarefa mais, que nem eu falei, expliquei lá das fases, é você fazer a tarefa mais difícil logo assim que você acordar. Então, para algumas pessoas pode ser treinar, para algumas pessoas pode ser fazer cardio. Para mim, é justamente escrever aqui, talvez fazer alguma coisa da faculdade, desenvolver algum projeto que eu quero desenvolver, sabe? Isso varia no dia. Aí depois do café da manhã, aí eu trabalho, começo o estágio, aí eu tenho 1 hora de almoço, então nessa hora de almoço eu almoço, eu medito e eu leio, depois eu volto, aí depois eu treino, aí nos dias de faculdade eu vou pra faculdade, fico lá. Quando eu volto para casa, eu aproveito esse tempo à noite também, que meu cérebro ele fica ativo para eu gravar aqui, então tá à noite que tô gravando, e para escrever também conteúdo. E depois eu tento ficar longe das telas e ao invés de ficar vendo alguma coisa, ler e dormir. Então desse jeito eu consigo fazer os hábitos que vão melhorar minha saúde mental e também focar aqui na criação de conteúdos e nos meus projetos. Isso não toma muito tempo, assim, muita banda do trabalho e da faculdade.
eu não gasto muitos pontos de cérebro tentando fazer decisões pequenas, tipo, o que comer, que horas comer, o que fazer quando eu chego em casa. Não, tá tudo ali planejado. E a dieta e o treino, às vezes você não tem uma dieta definida, nem um treino definido, e você vai... Eu vejo muita gente fazendo isso e como eu sou uma pessoa, assim, que gosta muito de rotina, eu não, sabe, eu não entendo como que as pessoas conseguem, tipo, chegar no dia, treinar pelo feeling, assim, sabe, decidir na hora o que vai treinar. Eu faço parte de uma consultoria, então eu tenho um treinador, né, nutricionista, que passa a dieta para mim e eu só sigo. Passa a dieta, o treino, eu só sigo, mando feedback lá e eles vão ajustando. Então é algo que é muito bom você conseguir terceirizar as coisas. Até no trabalho, assim, várias coisas assim da vida você consegue terceirizar. Vale muito a pena você conseguir terceirizar essas decisões assim que vão gastar pontos do cérebro para você conseguir focar naquilo que você quer focar mais. A não ser que seu objetivo seja você, por exemplo, você quer ser um fisiculturista. Então você vai ter que aprender sobre dieta, você vai ter que aprender sobre treino. Aí sim você foca em decidir sua dieta, ou você analisa ali todos os dias como é que tá o seu treino. Mas como, por enquanto, meu foco não está sendo esse, talvez seja no futuro, tô deixando lá e seguindo só. Não tô prestando muita atenção assim. E uma dica aqui, se você, sei lá, não consegue pagar uma consultoria e você quer dar um outro foco, sem ser o fisiculturismo, sem ser musculação, mas ainda quer ir treinando, ir fazendo uma dieta, faz assim, que eu fiz por um tempo. Pega o começo do mês, vê os seus objetivos. Então, por exemplo, você quer agora secar. Então, você vai fazer uma dieta para você secar, calcula as calorias, né, de acordo com o seu peso, com a sua taxa metabólica basal. Faz uma dieta ali do que comer. Então, café da manhã, isso, almoço, isso. Uma dieta que bata essas calorias, bata os macros também. Monta um treino. Você pode pesquisar, sabe? Pesquisar, a internet é o melhor lugar para você conseguir as informações. Montou o treino, montou a dieta no começo do mês, você segue esse plano que você montou por uns 3 meses. Aí depois, você já vai ter planejado, você não vai ter mais que ficar todos os dias tomando essas decisões do que comer, quando treinar, o que treinar. Você já planejou já no começo do mês, seguiu isso por 3 meses, aí depois desses 3 meses você reavalia e você faz as mudanças necessárias de acordo com o que você quer. Então, com base nisso, agora é a hora de você construir sua rotina. Eu recomendo que você faça isso agora. Pode até usar a estrutura da minha como base, de anotar o horário do lado, escrever um traço e escrever o que você vai fazer. Imagina o seu dia perfeito. Qual seria a hora perfeita para você acordar, a hora perfeita para você dormir? Sabe, o horário, sabe, o dia que você olharia assim para trás, você pensasse, nossa, que homem lindo que eu sou. E escreve em algum lugar. Pode ser no celular, pode ser mandando para você num grupo do WhatsApp, pode ser num papel mesmo e colocar assim, na parede. Isso é o que menos importa. Muita gente meio que fica perdida tentando achar o melhor aplicativo de produtividade, como criar 1 milhão de coisas no Notion, ou usar o Obsidian. Eu também já fiz isso, mas só no começo. Você não precisa se preocupar com isso. Você vai achar o seu estilo contanto que você vá testando e contanto que você comece de algum lugar. Depois que você começou, você escreveu agora aí sua rotina, aí passou umas 2 semanas. Você tem que ir sempre se perguntando se essa rotina que você está seguindo está te levando em direção aos objetivos que você quer, ou se ela não está funcionando muito bem. Mesma coisa lá que eu dei o exemplo de você mesmo montar a sua dieta, você mesmo montar o seu treino. Você vai reavaliar, por exemplo, de 3 em 3 meses, mas a rotina tem que ser mais frequente. 2 semanas, você olha para trás e você pensa, quais hábitos que eu fiz esses dias? Você pode até colocar num rastreador de hábitos, escrever mesmo no papel, dia 1, dia 2 dos meses, e escrever os hábitos embaixo e ir marcando. Você ir reavaliando é bom para você lembrar dos seus objetivos e não te deixar recair. E é claro que tem dias diferentes,
de rotinas. Então eu não trabalho nem estudo no final de semana e eu criei uma rotina diferente para o final de semana. Então eu acordo, aí não tem aquele tempo do trabalho nem da faculdade, eu faço outra coisa. Com a minha família, faço outra coisa. E é bom que você faça isso para você não perder o costume de seguir uma rotina. Porque pensa assim, você tá lá 5 dias na semana, seguiu a rotina, chegou sábado, você fica com um tempo vazio, assim. Você desacostuma, sabe? Você não constrói o momento que você precisa. E eu vou falar mais disso daqui a pouco. Eu espero agora que você tenha montado sua rotina, porque agora eu vou te falar como manter a consistência nela. A primeira coisa que você tem que entender no começo é que, mesmo que você não seguir 100% dela, só de você tentar alguma parte dela já é melhor do que você, por exemplo, ter objetivos, ter a intenção de meditar e ler, mas não ter um dia estruturado e não fazer nada. Lembra, a gente constrói essa rotina com base no dia perfeito. Almejar cumprir de uns 30% a 50% da rotina no começo é o ideal para você, sabe? Não se cansar, não gastar tanta energia. E pensa assim, se você estava sem rotina, não estava fazendo os hábitos, e você começou a fazer 30% de um dia perfeito para você, já é mais do que você fez nos últimos 3 meses. E enquanto você avança, por exemplo, você fez um mês de 30%, conseguiu chegar a 50%, você vai se acostumar a fazer só 50%. E aí sim você vai tentar cumprir mais partes da rotina. Vai sempre melhorando, vai sempre tentando ser um pouco melhor a cada dia. Nessa de você sempre tentando ser melhor a cada dia, vai chegar num ponto que você consegue seguir a rotina 100% por meses, e quando você viu, você cumpriu seus objetivos. E dependendo da rotina, você criar esse momento pode demorar um pouco, mas é importante que você não desista, porque vai demorar para os resultados aparecerem, principalmente dentro de uma rotina estruturada. Vai demorar. Vai ter um período, e um período que parece que vai demorar para sempre, mas não vai. Esse período vai passar. Esse período que você tá fazendo os hábitos bons, você tá trabalhando, você tá estudando bastante, você parou de fazer os hábitos ruins, mas parece que nada mudou. Parece que nunca vai vir um resultado. Parece que você tá jogando energia fora. Tem esse período. Se você não desistir, se você fazer por fazer, assim, basicamente, é um pouco difícil entender isso, mas se você ficar esse período meio que nas cegas e não desistir, vai chegar um momento que os resultados vão chegar, você vai começar a perceber quanto sua saúde mental melhorou, o quão mais inteligente você ficou, o quão mais capaz de trabalhar você ficou. Você, por exemplo, com programação, você não estava estudando programação, aí você começou a estudar, aí você estudou, aí você desenvolveu projetos, e você passa por um monte de erro e parece que não vai dar certo. Aí daqui a pouco você fez 10 projetos assim, postou no GitHub, tá lá bonitinho, e você se sente muito orgulhoso do que você construiu. Você só não pode desistir. E uma rotina 100% consistente, que é onde a gente quer chegar, sinaliza segurança para o corpo. Ter essa estabilidade literalmente melhora a nossa saúde. O nosso batimento cardíaco ele diminui, o sono melhora, você descansa mais e automaticamente você vai ter mais energia nos dias para seguir a sua rotina. E o que fazer quando o dia foge da rotina? É totalmente normal. Compromissos, passeios, reunião de família, normal. E tem 2 segredos para você extrair o máximo desses dias e você não deixar o momentum acabar. Tenta fazer os hábitos essenciais no mínimo. Meditar 2 minutos, ler uma página, escrever uma frase. Faz o mínimo. Diminui bastante a linha do sucesso. É importante ressaltar também que você deixar de fazer um hábito por um dia não vai te fazer perder todo o progresso nele. Por exemplo, você meditou por uma semana. Aí teve um dia que você teve um compromisso ou você ficou com preguiça e você não conseguiu meditar. Muita gente tem esse pensamento que você perdeu todo o progresso. Mas na verdade os efeitos desse hábito ainda persistem. Sua saúde mental ainda melhorou. Perder um dia e continuar no próximo não é tão ruim assim. O importante é essa última parte. Continuar no próximo. Vou dar um exemplo para tentar fazer você entender melhor.
Eu venho treinando por uns 3, 4 anos. Se eu não treinar amanhã, eu perder o treino por preguiça, eu vou perder, meu corpo vai automaticamente murchar? Vou ficar magrelo de novo? Não. O músculo ainda vai existir, a força vai cair um pouquinho, mas vai ter praticamente zero impacto, contanto que eu continue treinando no dia seguinte. É importante essa parte de continuar, de não desistir. E pensa mais nos próximos dias do que no dia atual. Entenda que tá tudo bem, tenta não ficar agoniado, se você for que nem eu, que não gosto muito de sair da rotina, e reduza os danos. Tenta ir dormir num horário que não vai te atrapalhar tanto, faz o máximo possível para no outro dia você já voltar com tudo. E só não deixa a preguiça, que geralmente aparece justamente nesses momentos que você fica fora da rotina. Não deixa ela te impedir de continuar no dia seguinte. Nesse momento, provavelmente você vai ter que treinar a sua disciplina, usar a sua disciplina para você resistir a essa vontade de não voltar para a rotina. E eu aprendi recentemente uma técnica prática que você pode usar também para te ajudar a voltar para a rotina quando você foge um pouco dela, que é usar o truque de Ernest Hemingway, que é na noite anterior você para de trabalhar deixando a tarefa incompleta ou uma frase inacabada, ou você definir a pergunta mais importante do próximo dia. Qual a coisa, sabe? Você meio que planejar o próximo dia, porque aí seu inconsciente vai ficar processando, vai ficar pensando, tem aquela tarefa inacabada que eu preciso terminar. Aí você vai acordar com vontade de voltar para aquilo. E tem um paradoxo que eu aprendi por experiência própria. Quanto mais cheia fica a minha rotina, mais energia eu tenho. Isso é bem contraintuitivo, porque durante as minhas várias recaídas de rotina, eu pensava que eu precisava de mais tempo só para descansar. Mas quando eu comecei no novo emprego, no estágio, na faculdade, eu automaticamente fiquei com a vontade de ter uma rotina, de fazer mais, voltar a ter os objetivos, de estudar e gravar, escrever e ler. Essa vontade voltou. E eu levei mais ou menos uma semana para sentir isso, que o movimento gera movimento. E isso, se você pensar bem, e me lembrou, é literalmente uma lei da física, que é a lei da inércia. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Então, quando você está fora da rotina e a preguiça bate, você pensa em descansar, é essa lei que está entrando em ação. É o seu corpo querendo repousar. Quando a rotina esvazia, a inércia do repouso ele assume o controle. Cada tarefa parece que exige um esforço muito grande, mas quando a rotina enche, o seu motor liga. Você entra num estado de fluxo, assim, onde você seguir a rotina, trabalhar, fazer as tarefas, é o estado natural. Você vai de uma tarefa para outra sem sentir muita fricção. E o segredo da energia não é o isolamento, não é parar, é o momento. E eu gosto de pensar que essa primeira semana que eu levei para sentir os efeitos foi o atrito inicial. Pensa assim, mover um carro parado, você acelerar um carro, exige muito mais energia do que você manter um carro em movimento. E tem aquele famoso ditado, mente vazia, oficina do diabo. E enquanto eu estava fora da rotina, eu percebi que esse ditado nunca fez tanto sentido. Quando a rotina não está cheia, quando existe tempo ósseo, a gente deixa meio que janelas entre uma tarefa e a outra. Então, por exemplo, cheguei em casa do trabalho, da faculdade, depois eu vou treinar. É justamente nesse depois que você acaba procrastinando. Você descansa, você pensa assim, cheguei do trabalho agora, daqui a pouco eu treino, daqui a uma meia hora eu treino, aí você deita na cama, você pega o celular, você começa a scrollar, daqui a pouco passou uma hora e você ainda nem se arrumou para treinar. Uma rotina bem planejada elimina esses tempos mortos, você tem uma transição imediata entre um bloco de tempo e outro, isso mantém o seu cérebro engajado nesse estado de movimento e de foco. E eu não estou dizendo que você não tem que descansar, não estou dizendo que você tem que ser uma máquina, não. O descanso e o sono são as partes mais importantes de uma rotina. E dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário todos os dias vai regular o seu relógio biológico e vai te proporcionar justamente aquilo que eu falei mais cedo, que é a estabilidade da rotina,
essa estabilidade vai melhorar a sua saúde física. Muita gente confunde descanso com tempo ósseo e estímulo. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, que é um vídeo bom também, de você entender. Aprende a descansar de verdade. Eu também tenho bastante dificuldade com isso, porque eu sinto muita vontade de ir dormir tocando alguma coisa, vendo um vídeo de xadrez. Ultimamente eu tô vendo bastante xadrez, e xadrez, assim, quando você tá cansado, é um pouco entediante. Então eu fico com vontade de ver vídeo de xadrez antes de dormir, enquanto eu tô dormindo, enquanto eu tô deitado. E não é algo bom, porque é uma tela azul ali nos meus olhos, não faz bem, com certeza. Por mais que seja entediante, eu acho que ajude a dormir. Eu falei isso em outro vídeo, mas vai lá ver. Esse é um hábito que vai se formando aos poucos também, assim como sua rotina. Então, fica com isso, não tem a rotina certa. Ninguém pode fazer um vídeo falando, essa é a rotina perfeita, todo mundo consegue. Ninguém consegue fazer isso. Não existe a rotina certa, existe a rotina que funciona para você. E você só vai descobrir isso tentando. Começa pelo dia perfeito, vai adaptando as suas obrigações, ajusta com o tempo e não desiste. Então é isso. Se você gostou, sei lá, compartilha, se inscreve. Eu acho que é um conhecimento muito útil para as pessoas melhorarem a qualidade de vida, para as pessoas conseguirem ser mais produtivas, para as pessoas terem uma saúde mental melhor. E é isso. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Valeu.